Bem, o meu tema, ele já foi aqui abordado por vários palestrantes de forma brilhante, pelo Dr. Savares, pelo Dr. Marcelo Barroso e vários outros palestrantes, e eu tive que escolher alguns aspectos que são mais controvertidos, que envolvem essa interlocução entre o direito previdenciário e o direito das famílias. Bem, primeiro nós temos que levar em consideração que quando nós tratamos dessa temática, dessa controvérsia, nós temos diversos princípios e postulados constitucionais em aparente conflito. Temos, sobretudo, aí o princípio da dignidade da pessoa humana, que tanto vai ser aplicado para o direito previdenciário e como também para o direito das famílias, que está previsto aí no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que esse postulado tem sido um dos argumentos mais proeminentes e invocados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo STJ para amparar diversos arranjos familiares, como, por exemplo, agora, a decisão recente sobre a questão dos transgêneros, a busca do direito de felicidade, etc. O princípio da solidariedade, que também é muito importante no direito das famílias e no direito previdenciário, é a nossa viga mestra, esse sistema de solidariedade. Porém, esse princípio da solidariedade, que também conjuga com o princípio da universalidade, no âmbito da Previdência Social, ele está atrelado também ao princípio da seletividade. Ou seja, o legislador, ele vai estabelecer o rol desses dependentes para fins previdenciários. Então, o elastério que nós percebemos, a flexibilidade que a gente percebe no direito das famílias, nem sempre nós temos a respectiva correspondência no direito previdenciário. Isso também se justifica por vários princípios constitucionais, dentre eles o princípio da seletividade, o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, que, entretanto, não podem se sobrepor a outros princípios constitucionais igualmente relevantes ou até mesmo preponderantes em determinadas situações fáticas. Então, aqui nós vamos trabalhar um pouco desse diálogo entre esses princípios constitucionais. Uma outra questão que a gente tem que sempre levar em consideração é o princípio da precedência da fonte de custeio. Quer dizer, que está arrolado um princípio constitucional que nem sempre é observado, se cria benefícios ou se extingue benefícios sem se preocupar com custeio. Então, é um princípio constitucional que não tem a devida efetividade. Mas, enfim, ele já tem sido invocado pelo próprio Supremo Tribunal Federal para obstaculizar o acesso a diversas revisões de benefícios previdenciários, retroatividade da norma previdenciária mais benéfica, pelo fato do legislador não consagrar aquela regra. Portanto, isso geraria um desequilíbrio no sistema, já que os benefícios de pensão, de auxílio-reclusão, são financiados por toda a coletividade. Temos também a questão da prevalência dos direitos humanos, artigo 4º, o Pacto, por exemplo, de São José da Costa Rica, que é um dos tratados sempre invocados nas decisões do Supremo Tribunal Federal, também no âmbito do direito das famílias e no direito previdenciário. No caso aí da dignidade da pessoa humana, nós temos precedentes importantes, são vários, eu apenas mencionei alguns para que eu não me delongasse muito, que é a questão, por exemplo, do reconhecimento da união estável para casais do mesmo sexo, nessa ADI, nessa ação de descumprimento de preceito fundamental. Porém, essa discussão, ela não comporta mais polêmica na via judicial. Quer dizer, se você conseguir comprovar a união afetiva, até na instrução normativa número 77 de 2015, que a IN editada pelo INSS, você já consegue a pensão previdenciária, havendo a comprovação da união homoafetiva. Há uma discussão apenas quanto aos meios de comprovação dessa união. Né? O artigo 22 do Decreto 3.048, de 99, que foi citado pelo professor Marcelo Barroso, exige no mínimo 3 provas documentais para a comprovação dessa união estável, e aí a IN 77 também faz menção à união homoafetiva. Porém, a jurisprudência tem um entendimento já consolidado, inclusive tem uma súmula da TNU, que basta a prova testemunhal
e não há necessidade dessas provas documentais para a comprovação dessa união, seja a união estável, seja a união homoafetiva. Então, essa é uma discussão que a única questão que é judicializada seria essa, quando você não logra comprovar, quando você não tem os meios de prova. E aí muita gente fala da educação previdenciária, do planejamento previdenciário, e é um tema que me agrada muito, o planejamento previdenciário, mas já que nós sabemos que o INSS vai exigir essas 3 provas documentais, por que não as pessoas já se acautelarem no sentido de obter essa documentação para não precisar judicializar essa questão? Então, documentos dirigidos para a mesma, o nome de um companheiro, do outro companheiro, dirigido para a mesma residência, escritura pública de união estável, de união, seja do mesmo sexo ou de sexos opostos, documentos como declaração do imposto de renda, constando como dependente, mas se infelizmente a pessoa não tiver esses 3 documentos, ela pode ingressar na justiça, somente a prova testemunhal vai ser suficiente. Temos também essa importante decisão do Supremo Tribunal Federal, que agora foi proferida em 28 de fevereiro de 2018, sobre a questão dos transgêneros, que trabalha muito esse direito da felicidade, da busca da felicidade e da impossibilidade do Estado intervir na realidade fática. Quer dizer, o Estado não tem que reconhecer, ele não tem que constituir aquelas relações de fato, ele apenas tem que dar a sua proteção necessária. Infelizmente, os cartórios ainda não têm cumprido a própria decisão do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito a essa ação direta de inconstitucionalidade, que não exige nem mesmo a cirurgia, né, de transgenitalização ou de mudança de sexo, e nem mesmo a necessidade de ordem judicial. Então, basta a autodeclaração do transgênero para que haja a efetivação da mudança do prenome e do gênero. Existe um projeto de resolução no CNJ, de provimento, que inclusive o BDFAM está acompanhando, eu tive acesso a todo esse processo, muito interessante, mas ainda não há regulamentação. Alguns cartórios têm cumprido, mas a maioria deles não tem dado cumprimento. Mas eu acho interessante a fundamentação do Supremo Tribunal Federal nesse julgado em especial, porque ele demonstra essa busca do Estado reconhecer, de fato, a situação que está ali, biológica, né, a situação psíquica do indivíduo, sem estabelecer qualquer espécie de ingerência na decisão autodeclarada daquele cidadão. Bem, no que diz respeito à seletividade, nós temos a questão, por exemplo, do auxílio reclusão, que absolutamente nós consideramos uma aberração, mas que está inserida lá na Constituição Federal por força da emenda constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98, publicada no dia 16 de dezembro de 98, que o auxílio reclusão somente será pago para os dependentes dos segurados de baixa renda, ou seja, segurados que ganham até R$ 1.319,18. Então, nós estamos aqui discutindo várias questões envolvendo o auxílio reclusão, mas se o segurado, recluso, ele tiver uma renda superior a esse patamar, não vai gerar a proteção previdenciária. Então, para demonstrar aqui para vocês essa diferenciação que existe entre o direito previdenciário e o direito das famílias, já que nós temos aqui previsões legais que estabelecem limites objetivos para que essa proteção previdenciária ela se consubstancie. Então, mesmo que você tenha a união poliafetiva, enfim, a multiparentalidade, a questão da união afetiva, se superar esse limite, não vai gerar o auxílio reclusão. Isso já foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal em 2 julgamentos, mas há uma relativização. Se aquele segurado recluso, ele tiver desempregado, mesmo que a última renda dele supere a R$ 1.319, como ele estava desempregado, tem que ser considerado que ele não tinha renda e, consequentemente, gerará o direito ao benefício ao auxílio reclusão. Um outro detalhe que nós temos visto é uma crescente restrição aos direitos previdenciários dos dependentes. Nós tivemos uma medida provisória que já foi convertida em lei, que para que a pensão por morte e também, por via de consequência, o auxílio reclusão, ele seja pago, esse benefício tem que ser superior
a união estável, o casamento, para que a pensão seja paga pelo período superior a 4 meses, a união estável, o casamento, tem que superar o prazo interstício de 2 anos. Então, mesmo uma pessoa, ela tendo todas as características de uma união estável, de uma união homoafetiva, enfim, de um casamento mesmo, se esse casamento ele não tiver um interstício de um prazo de 2 anos, a pensão não superará o 4 meses, ou seja, é a mesma coisa que é a mesma coisa que preterir o direito social à proteção dos dependentes. E na exposição de motivos nessa MP 664 foi estabelecido exatamente o argumento de que era necessário estabelecer esse prazo, já que muitas pessoas estavam casando-se com o objetivo de auferir uma pensão por morte. Então a pessoa ali na antevéspera de morrer, estava hospitalizada, estava numa situação, ela casava, e aí visando, ou seja, nós tivemos uma aplicação do princípio da culpabilidade, né? Como se todas as pessoas que estivessem estabelecendo uma relação matrimonial ou uma relação de união estável, visassem um benefício e fraudar a Previdência Social. Então veja que, não obstante toda essa evolução que nós temos observado aí no direito das famílias, a legislação ela vem restringindo a concessão, a proteção previdenciária, estabelecendo novos requisitos, como por exemplo esse prazo que eu considero inconstitucional, esse prazo de 2 anos para caracterização do próprio direito à pensão, além do prazo de 4 meses, porque 4 meses de fato não é uma proteção previdenciária proporcional e razoável. Veja que aqui nós temos, já foi falado rapidamente, do menor sob guarda. Tivemos uma alteração que foi em 1996, foi convertida em lei, retirando o menor sob guarda da condição de dependente, lá do artigo 16 da Lei 8.213. Tivemos essa mudança também agora no âmbito do RPPS federal, com a Lei 8.112, com a MP 664, ou seja, o menor sob guarda, administrativamente, ele não tem qualquer amparo previdenciário se aquele que detém a guarda vier a falecer. Então, essa é uma necessidade de judicialização. Já temos um repetitivo, um representativo de controvérsia, que espancou todas as dúvidas no tocante ao menor sob guarda, equiparando esse menor sob guarda a filho, desde que comprovada a dependência econômica. Tá? Então, é necessária a comprovação, então ele é equiparado a filho, mas é fundamental também que o menor comprove que precisa daquele benefício previdenciário para a sua subsistência. Veja que essa questão, administrativamente, você não consegue, nem no regime geral da Previdência Social, que é gerido pelo INSS, nem nos regimes próprios da Previdência Social. Isso vai necessitar uma judicialização. Bem, nós temos aí uma outra questão, que é essa taxatividade dos dependentes do artigo 16 da Lei 8.213 de 91, versus o princípio da primazia da realidade. E é isso que nós temos observado da evolução da jurisprudência. A jurisprudência ela não tem avançado no ponto de vista previdenciário, no sentido de criar novos dependentes. Né? O que nós temos percebido é apenas uma acomodação do que já é considerado, de fato, aquele pai, por exemplo, o pai socioafetivo, em contraposição ao pai biológico, ele passa a fazer jus à pensão, se ele vier a falecer, o filho vai fazer jus à pensão, simplesmente por uma questão de reconhecer a primazia da realidade. Mas não se está criando aqui, a jurisprudência não criou uma nova figura de dependente. Ela ainda está adstrita ao rol taxativo do artigo 16 da Lei 8.213/91, como, por exemplo, nós vamos citar aqui um caso, que é a questão da prorrogação da pensão para menores de 21 anos. A jurisprudência pacífica, tanto do STJ quanto da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados, é que uma vez que o filho completou 21 anos, mesmo na pendência de um curso universitário, ele não faz jus a continuar a receber a pensão previdenciária. E aí o argumento da jurisprudência é sempre esse, o princípio da precedência da fonte de custeio. Então, uma vez que a lei ela foi taxativa
no sentido de estabelecer que o benefício é somente até os 21 anos, mesmo se comprovada a dependência econômica, esse benefício não será estendido além desse interstício que é de 21 anos. Então, a gente percebe que, embora há uma evolução jurisprudencial no sentido de acomodar o que já de fato tem acontecido na realidade, no mundo fenomênico, a gente percebe que há uma necessidade de evolução legislativa, né, como o professor Marcelo Barroso já ressaltou. Sem essa evolução do legislador, nós não vamos conseguir amparar esses novos dependentes, esses novos arranjos familiares, porque a jurisprudência ela tem tido um limite. O ativismo judicial tem esbarrado no próprio limite quando a lei é expressa no sentido de consagrar aqueles dependentes ali. Então, nós vamos ver aqui o tema 622, que já foi falado, da paternidade socioafetiva. Isso vai gerar um reflexo, obviamente, no direito previdenciário. Mas é um reconhecimento do quê? Da condição de pai. Né? O pai socioafetivo, uma vez que ele falece, ou a mãe socioafetiva, você vai gerar o direito à pensão por morte, se houver o óbito, e se ele ostentar a condição de segurado, obviamente. E a mesma questão envolvendo também dos companheiros, no caso de união homoafetiva, etc., ou multiparentalidade. Agora, vocês me perguntam, como que funcionaria se nós temos o pai biológico e o pai socioafetivo, se ambos falecerem? Em tese, a Lei 8.213 permite a acumulação das pensões por morte. Você pode receber a pensão por morte decorrente do óbito do pai biológico e do pai socioafetivo. Não há nenhuma vedação legal no tocante a isso. Né? Então, a Lei 8.213 só proíbe a acumulação de pensão deixada por cônjuge. Isso no âmbito do regime geral de previdência social. Você pode optar pela pensão mais favorável, mas você não pode acumular, no âmbito do RGPS, duas pensões, mas para os filhos podem. Então, veja que, nesse ponto da paternidade socioafetiva, nós temos um amparo da própria Lei 8.213. A guarda de fatos e efeitos previdenciários já tem várias decisões judiciais. Eu cito apenas uma aqui do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, entendendo que, uma vez comprovado, mesmo que nós já citamos a guarda judicial, que já foi objeto desse repetitivo do STJ, mas temos também decisões no âmbito da 4ª Região e de vários tribunais, inclusive da Turma Nacional de Uniformização do Juizado, uma vez que for comprovada a guarda de fato, esse direito também será garantido ao dependente. Isso só judicializado. Como eu disse, até a guarda judicial, ela precisa ser judicializada, muito mais a guarda de fato. Ela também precisa ser judicializada para que você possa efetivar esse direito à pensão por morte. Nós temos também uma dificuldade muito grande no tocante ao amparo previdenciário dos dependentes, porque não adianta nada toda essa discussão que nós estamos fazendo aqui, se o segurado ele não ostentar o seu vínculo com o RGPS ou com o RPPS, mas especificamente aqui nós estamos tratando do RGPS. Então é fundamental para que nós sempre trabalhemos essa questão da educação previdenciária, porque se o segurado ele perdeu o vínculo com o INSS, e essa perda de vínculo ocorre quando finaliza o chamado período de graça, que está previsto lá no artigo 15, da Lei 8.213, de 91, esse segurado ficará completamente, os dependentes ficarão desamparados. Nós temos essa discussão, o STJ já pacificou o entendimento que se o autônomo, o contribuinte individual, não estiver recolhendo a sua contribuição previdenciária, ele não poderá fazê-lo post-mortem. Então, existem várias críticas com relação a esse entendimento, que, afinal de contas, o óbito ele não gera a extinção do crédito tributário, mas a jurisprudência tem ido muito por esse lado do seguro, né, do seguro social, do segurado que ele é prevenido. Então, consequentemente, até para evitar fraudes, temos um posicionamento muito cristalizado no âmbito do STJ, de que a pensão, aquele indivíduo que perdeu o vínculo com o INSS, mesmo que o segurado já tenha recolhido 15, 16, 17, 18 anos,
ele perdeu o vínculo com a Previdência Social, ele não tem direito à pensão. Mas nós temos algumas exceções, dentre elas, se, por exemplo, o dependente, ele prestava, o segurado, o instituidor do benefício, prestava serviço a uma pessoa jurídica a partir de abril de 2003, porque nesse caso a responsabilidade do recolhimento da contribuição previdenciária é do tomador de serviço. Então, se ele não estiver recolhendo a contribuição previdenciária, então alguém que trabalha para uma cooperativa de trabalho, por exemplo, uma cooperativa de produção, ou mesmo para uma PJ, mesmo sendo autônomo, se ele vier a falecer, aplica-se a presunção do recolhimento da contribuição previdenciária, o que é consagrado nessa súmula 51 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Então, essa é uma questão que nós lidamos muito no dia a dia da advocacia previdenciária. A gente tem todo o trabalho de caracterizar aquela pessoa nessas novos arranjos familiares, mas quando vai verificar, o indivíduo não tinha mais o vínculo com o INSS, porque parou de contribuir, está numa situação de informalidade. Então, nós precisamos, primeiro, equacionar essa relação de trabalho. É lógico que isso pode ser feito tudo concomitantemente no mesmo processo, provar que existia a filiação automática e obrigatória para que haja o devido amparo previdenciário. A questão da paternidade socioafetiva, também nós temos decisões, uma decisão que eu cito aqui da Tribunal da 5ª Região, ausência de paternidade biológica, mas prevalência da paternidade socioafetiva para fim de pagamento de pensão por morte. Nesse caso, até essa decisão, ela destoa um pouco da decisão do Supremo Tribunal Federal, que não estabeleceu uma primazia entre a paternidade biológica e a socioafetiva, mas nessa decisão especificamente, houve o óbito de um pai, de uma pessoa que tinha paternidade socioafetiva e portanto, o tribunal reconheceu o direito ao dependente ter visto o óbito do pai que tinha, de fato, a situação ali de fato do dependente. Reconhecimento de pensão aos avós, também, embora os avós não estejam elencados no rol de dependentes, a criação do segurado falecido foi dada por seus avós, hora recorrente. Então, não se trata de elastecer o rol legal, mas de identificar quem verdadeiramente ocupou a condição de pai do segurado. Então, isso tem que ser muito bem provado num processo, né? Quem de fato tinha aquela paternidade socioafetiva, para que nós possamos, então, caracterizar o direito à pensão por morte. Volto a dizer, na via administrativa isso não é reconhecido, no INSS não tem uma regulamentação acerca dessa matéria, muito menos no plano legal. Então isso vai ter que ser objeto de uma ação judicial para que você consiga reconhecer esse direito à pensão ou auxílio reclusão para o dependente dos segurados de baixa renda. Uma outra discussão que também praticamente todas as semanas nós temos nos nossos escritórios de advocacia, é a questão dos alimentos, do ex-cônjuge. A própria Lei 8.213 estabelece que o cônjuge divorciado ou separado judicialmente, ele só terá direito à pensão previdenciária se ele perceber alimentos. Então, administrativamente, eu só vou conseguir esse benefício para os dependentes se eu comprovar efetivamente que há uma sentença judicial que garanta àquele ex-cônjuge o pagamento de uma pensão alimentícia. Pode ser até in natura, mas isso tem que estar reconhecido judicialmente. Aí temos uma súmula antiga, que é a súmula 336 do STJ, que entende que, no caso da comprovação da dependência econômica, da necessidade, a pensão alimentícia, muito embora haja uma cláusula de renúncia no termo de divórcio, ou até no acordo de divórcio, mesmo judicial ou extrajudicial, havendo a comprovação de que a necessidade, a percepção dessa verba alimentícia, garantiria o direito à pensão previdenciária. Então, baseado no princípio da irrenunciabilidade dos alimentos. Então, uma vez comprovado esse fato de que aquele indivíduo, o ex-cônjuge, ele faria jus à pensão alimentícia, garantiria, portanto, o direito à pensão previdenciária. E aí, com ressalva de alguns RPPS, o valor da pensão alimentícia, ela não vai atrelar o valor da pensão previdenciária.
se ela for de R$200, se ela for de R$300, e a pensão for de R$ 5.500, R$ 5.561, não tem qualquer vinculação entre o valor da pensão previdenciária e o valor da pensão alimentícia, né? Com exceção de alguns regimes próprios de previdência social, como aqui no estado de Minas Gerais, que vincula o valor da pensão previdenciária ao valor da pensão alimentícia, o que tem sido objeto de intenso questionamento perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, porque essa é uma previsão de decreto e não de lei. O professor Marcelo Barroso mencionou isso. Mas veja que, nesse julgamento do STJ, que eu citei aqui, mesmo após o divórcio, mesmo após a dissolução do vínculo matrimonial, se ficar comprovado que o ex-cônjuge, ele fazia jus à pensão alimentícia, ainda que supervenientemente, veja a construção, ela é bem progressista nesse sentido, também garantiria o direito à pensão por morte, mesmo que aquele indivíduo, o ex-cônjuge não estivesse percebendo a pensão alimentícia. Então, é toda uma construção baseada no princípio da solidariedade, no princípio da dignidade da pessoa humana e da irrenunciabilidade da verba alimentícia. Já estamos assim, finalizando. Temos uma discussão agora que está sendo muito frequente, que é a questão dos divórcios que estão sendo celebrados extrajudicialmente, no via cartório. A Lei 8.112, que trata do regime próprio dos servidores públicos federais, exige que a pensão seja decretada judicialmente para gerar esse direito à pensão. Então, nós já temos vários indeferimentos de pensão alimentícias que são objeto de consenso, né, num cartório, via cartorial, muito embora essa lei, que é a Lei 11.441 de 2007, ela regulamenta o divórcio pela extrajudicial. Quando você vai na via previdenciária requerer a pensão, aquele documento não tem sido considerado válido. Essa é uma questão que está sendo muito judicializada e já tem várias decisões favoráveis que não tem que se questionar. Seja pensão decretada judicialmente, seja pensão decretada consensada via cartório. Então, essa é uma decisão, inclusive, do nosso escritório, que nós obtivemos êxito, garantindo a pensão para um ex-cônjuge que tinha uma pensão fixada pela via de cartório e não pela via judicial. Mas sempre que nós estamos trabalhando muito nessa parte de consultoria, a gente sempre aconselha, olha, é melhor você ter uma pensão decretada judicialmente do que extrajudicialmente, que você não vai ter problema na via administrativa, você não vai precisar judicializar essa questão. Então, essa é um outro descompasso entre o que prevê a legislação do direito das famílias, no sentido de desburocratizar o desenlace dos vínculos matrimoniais, mas a legislação previdenciária ela ainda está engessada nesse aspecto. E o servidor, ele sempre alega, eu não posso, a lei ela é muito clara no sentido de exigir que a pensão alimentícia seja decretada judicialmente. Então, eu não posso inovar nesse sentido, eu estou adstrito ao princípio da estrita legalidade, você que vá para a justiça para discutir essa questão. Então, esse é um problema que temos enfrentado diuturnamente, muito embora a legislação veio para fazer essa desburocratização, quando vai se obter o benefício previdenciário, nós não temos conseguido quando esse divórcio, a pensão ela é decretada via cartório. Bem, o que aqui nós queremos externar a todos vocês, essa preocupação do IBDP e também do IBDFAM, no sentido da gente não somente atuar como amicus curiae, e o IBDP tem feito um trabalho fenomenal atuando como amicus curiae em vários processos que versam sobre direitos previdenciários, em RDR, e processos administrativos e IBDFAM também, como eu citei há pouco, nesse caso da regulamentação, embora eu entendesse que não há necessidade dessa regulamentação, por meio do Corregedor Nacional de Justiça para os transgêneros, é muito importante uma atuação legislativa. Nós precisamos alterar a nossa legislação para que nós não dependamos sempre do Poder Judiciário para fazer valer esses direitos que estão sendo reconhecidos pelo STJ, pelo Supremo Tribunal Federal.
Então, é lógico, para nós advogados isso é até bom, né? Porque essas pessoas nos procuram, mas milhares de pessoas estão desamparadas. Elas não recebem os benefícios previdenciários porque elas não têm os seus arranjos familiares formalizados, elas não conseguem obter esses benefícios na via previdenciária. A questão da poliafetividade é um problema sério. Por exemplo, em caso de união estável, o INSS sempre adota os documentos mais recentes que comprovam a união estável. Então, se tem duas pessoas ali que estão vivendo uma relação que foge o conceito binário, né? O INSS sempre vai conceder a pensão para aquela pessoa que tem documentos mais recentes, aqueles 3 documentos que eu mencionei do artigo 22 do decreto 3.048. Então, a gente percebe esse grande descompasso entre o que a Justiça tem reconhecido, sobretudo no âmbito do direito das famílias e no âmbito da legislação previdenciária, que o artigo 16, ele sofreu algumas alterações no sentido de amparar os deficientes, né, deficiente mental, deficiente grave, independentemente de exercer uma atividade laborativa, mas a gente percebe que ainda há necessidade de avanços substanciais no plano da legislação. E o que eu percebo dos projetos que estão em curso aí no Congresso Nacional, a tendência é piorar. Quer dizer, infelizmente as notícias não são tão promissoras. Todos esses projetos que estão em tramitação, como foi citado aí pelo professor Marcelo Barroso, proibir pensão, por exemplo, a PEC 287, pensão de regimes previdenciários distintos, a não ser que esse valor não supere 2 salários mínimos, por exemplo. Então, se você é casado com uma pessoa filiada a outro regime de previdência, você não vai poder acumular esses 2 benefícios se a PEC 287 ela for aprovada. Também há uma restrição significativa do ponto de vista do valor da pensão. A pensão passaria, se a PEC 287 for aprovada, a 50%, mais 10% para cada dependente. Então, é muito importante que nós tenhamos um acompanhamento no plano legiferante. No judiciário, os avanços têm sido significativos, mas o que nós temos acompanhado, infelizmente, são retrocessos no plano do amparo aos dependentes, no plano legiferante, no plano da legislação. A legislação ela tem retrocedido. Eu citei aqui o caso da exigência de 2 anos para gerar um direito a uma pensão. A pessoas tem também um prazo de duração, a pensão ela não é vitalícia mais para o cônjuge ou ex-cônjuge, a não ser que tenha mais de 44 anos. Então, toda essa discussão, ela acaba se fragilizando se nós não tivermos um acompanhamento do que está sendo discutido no âmbito do Congresso Nacional. Infelizmente, nós temos a possibilidade de alteração da Lei 8.213 e da Lei 8.112 por medida provisória. Então, todas essas previsões que nós mencionamos aqui, muitas delas a maioria foi introduzida por medida provisória. Né? A própria exclusão do menor sob guarda, ela sobreveio por medida provisória. Esse prazo de 24 meses sobreveio por medida provisória. Então, tudo isso nos gera uma perplexidade de que nós estamos estudando, trabalhando, para que o direito social fundamental ele seja cada vez mais fortalecido e efetivado no Brasil, mas o processo que está se alinhavando, e isso não é de hoje, é no sentido de restrição de direitos. Então, nós tenhamos, primeiro, essa decisão aqui para finalizar a nossa palestra. A pessoa não deve provar o que o Estado... A pessoa não deve provar. O que é o Estado não deve condicionar a expressão da identidade qualquer tipo de modelo, ainda que meramente procedimental. Ou seja, o princípio da primazia da realidade. E, finalmente, essa decisão do STJ, nesse repetitivo, que deu ensejo ao reconhecimento da pensão sob menor sob guarda, a alteração do artigo 16, parágrafo 2º da 813, ao retirar o menor sob guarda da condição de dependente previdenciário natural ou legal, não ilumina o substrato fático de dependência econômica do menor e
e representa, do ponto de vista ideológico, um retrocesso normativo incompatível com as diretrizes constitucionais de isonomia e de ampla e prioritária proteção da criança ou adolescente. Então, meus amigos, nós temos que ter esse trabalho de militância, né, de acompanhar o que está sendo discutido no Congresso Nacional, porque, ao contrário de todos esses avanços que estão acontecendo no Judiciário, no sentido de reconhecer esses novos arranjos familiares, que são muito importantes, há uma preocupação do governo federal de realizar uma reforma da Previdência, e um dos focos principais da reforma da Previdência é a aniquilação desses benefícios aos dependentes. Então, que nós não baixemos a guarda, né? Toda essa discussão aqui científica, doutrinária, ela é muito importante, mas ela não vai ter valia nenhuma, serventia nenhuma, se esses direitos que estão atualmente consagrados lá na 813 ou na 812, eles forem suprimidos por normas, seja no plano constitucional ou no plano infraconstitucional. Então, muito obrigado a todos, estou à disposição para perguntas.